Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo, que na verdade foi uma encomenda, e aí eu aproveitei já para gravar o passo a passo, de um trilho de mesa, onde a cliente me encomendou da seguinte forma. Por que eu estou botando essas duas peças aqui para vocês na mesa? Porque ela pediu a base do trilho tulipas com o bico do americano Tati, porque eu tenho versões diferentes do Suplatate e ela pediu nessa versão aqui, com esse biquinho dourado, né? E o contorno dourado, tá? Então eu vou fazer a adaptação e vocês vão acompanhar comigo durante o vídeo aula como é que vai ficar esse trabalho, porque na minha cabeça já estou imaginando que vai ficar uma coisa mais linda, tá? E lembrando que esses passo a passos aqui, ó, dessas duas videoaulas aqui, tem aqui no canal, vou deixar linkado na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar passando aqui também no cards as playlists de suplá e de trilho de mesa, para centro de mesa, trilho de mesa, para quem gosta dessas peças de decoração e mesa posta, tá? E também, se você caiu aqui nesse vídeo, está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece meu canal, eu te convido a conhecer aqui o meu canal e se inscrever também. Tem bastante passo a passo aqui, gente, principalmente de itens de decoração, mesa posta, tá? Então dá uma olhadinha aí, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, se você gostar do meu conteúdo, não esqueça de compartilhar lá nos grupos das crocheteiras, tá bom? Nas outras redes sociais, nas redes sociais vizinhas. E também, se você já me acompanha aqui, já gosta do meu conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha logo para começar o vídeo, porque depois a gente acaba esquecendo de deixar o like, tá? Porque aí o YouTube já vai, nessas primeiras horas de vídeo, ver que esse conteúdo é relevante, é legal, bacana, e vai compartilhar para mais e mais pessoas, chegando assim a mais crocheteiras, ajudando mais gente aí, quem principalmente trabalha com crochê e tem busca, né, inspiração para poder colocar no portfólio do ateliê, né, e vender mais aí para os clientes. E se você fizer esse passo a passo comigo, você empreende com crochê, tá batalhando aí para viver de crochê ou fazer do crochê uma renda extra? Compartilha lá comigo o seu trabalho lá no Instagram, tá bom? Vai ficar passando aqui embaixo na tela. E também tem um link aqui na descrição desse vídeo para o Instagram, minhas redes sociais. Coloca lá, me marca lá, compartilha comigo que eu vou compartilhar lá nos meus stories também, te dando essa força aí. E eu também vou amar ver que vocês estão conseguindo fazer, tá? Qualquer dúvida pode me chamar lá no privado, que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? E também se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, alguma dúvida, pode ser a dúvida de outras pessoas. Então é bem legal se você comentar aqui embaixo do vídeo, porque outras pessoas que vão chegando depois no vídeo pode ser que tire a dúvida delas também, tá bom? Então eu conto com vocês, tá? Nessa interação, porque também é muito importante para o criador de conteúdo saber que vocês estão gostando, estão curtindo o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer ele de 40 por 1,50 m de comprimento, tá? No final desse vídeo eu vou deixar para vocês tudo que eu gastei de material, tá? Eu deixo sempre no final, tá bom? Porque primeiro que eu vou fazer a primeira vez a peça, vou fazer junto com vocês, né? Eu não testei ela antes. E segundo que eu não sei ainda, né, quanto que eu vou gastar, então eu vou anotando durante o passo a passo, eu vou pesando, anotando tudo direitinho e passo para vocês no final, tá bom? Então vamos lá, pega aí sua agulha e linha e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color, tá? Esse aqui é o número 6 e essa cor é a 3390. Vou utilizar também o fio Encanto, o fio Encanto dourado. Esse aqui é o fio Encanto dourado, o normal, tá? Porque tem o slim também. Então, esse aqui é o que equivale ao fio 6. A cor dele é a 7577. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3 milímetros, mas se você estiver habituado a usar 3,5 também pode, tá? Ele só vai ficar um pouquinho maior, as medidas, tá? Vou utilizar uma agulha de tapeceiro, tá? De tapeçaria, número 14 para os arremates. E vou também usar colas para os arremates, tá? Mas a cola é opcional, tem pessoas que não gostam de trabalhar com cola, mas eu costumo usar, então eu vou usar a cola jeans para o fio 100% algodão. E a cola Tech Bond T6000 para o fio dourado, tá? De viscose.
Essa lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo também para facilitar vocês na hora de comprar, tá? Pessoal, só para lembrar que essa aula não é para iniciantes, porém existem muitos iniciantes que conseguem reproduzir as peças acompanhando os meus vídeos, tá? Então, se você considerar que a explicação está sendo muito rápida para você, existe um recurso aqui no YouTube de velocidade, que você pode diminuir a velocidade do vídeo, tá bom? A voz vai ficar um pouquinho mais lenta, porém você consegue visualizar melhor a pontuação que eu estiver fazendo, tá bom? Então, para quem está no celular, é nos 3 pontinhos no cantinho direito superior, e quem está no computador, é logo embaixo do vídeo, tem uma engrenagemzinha igual uma flor, é só clicar ali e ali tem a opção de velocidade. Para quem já é experiente também, se quiser acelerar o vídeo, é na mesma opção, tá ok? Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Eu deixo aqui um pedacinho, ó, inicial, tá? Eu deixo assim uma ponta de fio para depois facilitar o arremate no final. Vou fazer aquele giro para começar aqui as correntinhas, tá? Eu faço um giro aqui na agulha, ó. Pego aqui o fio, dou um giro, pego o fio aqui, maior, e passo aqui dentro por essa alça, formando assim o nó corrediço, tá? Ou o nó inicial. E agora eu vou fazer 54 correntinhas. Nas correntinhas, se você já tiver uma agulha 3,5 milímetros, eu prefiro fazer as correntinhas na agulha com um número maior, tá? Para poder ficar um pouquinho solto as correntinhas e depois o trabalho não ficar um lado maior do que o outro, tá bom? Então eu vou utilizar, se você já tiver aí uma agulha 3,5 milímetros, você pode fazer com ela, ou se você não tiver, não tem problema, pode fazer na agulha 3 milímetros mesmo, tá? Então eu vou só trocar aqui para fazer a correntinha. Vou fazer 54 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Prontinho, cordão de 54 correntinhas prontas. E agora a gente vai começar a primeira carreira. Então, para a primeira carreira, eu vou destrocar a agulha, tá? Vou pegar minha agulha de 3 milímetros. Quem estiver já fazendo com a 3, não tem problema, só continuar, só permanecer, tá? E eu vou contar, ó, para trás, 1, 2, 3, 4 correntinhas e venho na quinta correntinha, laço o fio e faço um ponto alto, tá? Pegando a alcinha da correntinha, ó, ponto alto. Por que que eu não faço na quarta correntinha? Porque eu gosto de deixar esse cantinho aqui mais quadradinho, tá bom? Mas isso aí é a gosto, tá? Se você tá acostumado a fazer com 3 correntinhas e na quarta você fazer o ponto alto, porque essa correntinha aqui vai equivaler ao primeiro ponto alto, tá? Se você tá acostumado a fazer no quarto, é só você diminuir uma correntinha no final. Ao invés de você fazer com 54 correntinhas, você faz com 53 e você faz o ponto alto na quarta correntinha, tá bom? Tranquilo. Então, agora a gente vai fazer mais um ponto alto aqui do lado, tá? A gente vai fazer, na verdade, três pontos altos juntos, ó. Vai ficar essa correntinha primeiro e 2 pontos altos. E agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular uma correntinha de base, tá? E venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, ponto alto. Correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, ponto alto. A gente vai fazer esses quadradinhos aqui, ó, esses quadradinhos. Vamos fazer 23 quadradinhos desses vazados, tá? E lá no final a gente vai fazer uma sequência igualzinha ao início. 3 pontos altos juntos, tá bom? Então, podem fazer até o final. Quando chegar aqui no final, 3 pontos altos juntos e aí a gente já volta para fazer a virada e a subida da próxima carreira. Prontinho, voltei aqui no final, ó, fiz toda a carreira, tá? E igualzinho no final, tá? Os 3 pontinhos altos juntos. Agora a gente vai fazer a subida da próxima carreira. Vou virar aqui, ó, o trabalho nesse sentido, assim, pela frente, tá bom? Não pode ser por trás, porque senão vai ficar esse fio atravessado aqui e não vai ficar legal. Então, a gente faz assim, pela frente, já girei o trabalho. E agora eu vou fazer um falso ponto alto aqui para subir. Porém, se você estiver acostumado a fazer correntinhas, não tem problema, pode fazer também. Eu gosto de fazer falso ponto alto porque eu acho que os meus trabalhos ficam com a lateral mais retinhas, tá?
Então é só uma questão mesmo de estética. Mas se você quiser fazer correntinha, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, com a agulha. Como é que eu faço esse falso ponto alto? Eu coloco a agulha aqui, ó, na alça de trás desse último ponto. Desse jeito. Pego o fio, trago. Vão ficar duas correntinhas, duas alcinhas aqui na minha agulha. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora eu laço o fio e faço uma correntinha. Prontinho, já fiz o falso ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto e vou fazer outro ponto alto aqui em cima dele. Laço o fio, venho no outro ponto e faço outro ponto alto em cima dele, tá? E ficou assim, ó. 3 pontos altos juntos, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui no ponto alto de base e faço ponto alto em cima dele. Correntinha de separação, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, essa vai ser a sequência, ó. Igualzinho, tá? Mesma carreira, vai ser a segunda carreira, vai ser a mesma da terceira carreira. E assim por diante, porque a gente vai fazer uma base todinha assim, tá? A base dele vai ser toda furadinha e não vai ter mudança, tá bom? Então, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser daqui pra frente. Mas antes eu quero fazer a viradinha aqui no final. Fazer novamente a viradinha, porque agora já não é mais correntinha, é um falso ponto alto. Então, façam aí até aqui e a gente já retorna até aqui, né? A gente retorna no último ponto para eu poder explicar para vocês. Prontinho, terminei aqui, ó, toda a carreira e deixei o último ponto para fazer aqui com vocês, tá? Vou laçar o fio, aqui era aquela correntinha, né, com 4. Eu vou pegar aqui na correntinha, na última correntinha, tem essa voltinha aqui, ó. Esse anelzinho aqui, essa alcinha, eu vou pegar aqui nessa alcinha, tá? Atravessar ela aqui, ó, desse jeito. Pegando essa última correntinha por trás, laço o fio e vou fazer o ponto alto aqui, tá bom? Nessa última alça da última correntinha, tá? Então vamos lá, viro o trabalho nesse sentido, faço aqui o falso ponto alto, ó, pegando a alça do último ponto. Pego o fio, trago, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto. Laço o fio, aqui é ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha de separação e ponto alto em cima de ponto alto. Correntinha de separação. Ok? Até lá no final. E a gente já volta. Prontinho, voltei aqui, ó, no final, pra gente trabalhar o último ponto juntos. Tá? Laço o fio e aqui no falso ponto alto tem também essa alcinha aqui, ó, por trás, que é da última correntinha, tá? Que aqui é o ponto baixo e aqui é a correntinha. Então, a correntinha tem essa alcinha aqui atrás dela, ó. Então, eu atravesso, pego o fio, laço e faço o ponto alto aqui, tá bom? Com isso, a lateral, ó, olha a lateral do meu trabalho, como é que tá ficando bem retinha, tá? Então, é justamente esse efeito que eu quero nos meus trabalhos. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai fazer toda a base do trilho, tá? Eu vou explicar para vocês, que vocês sempre me perguntam como é que faz para aumentar, como é que faz para diminuir. Então, como é que eu faço o cálculo de aumentos e diminuições? Eu sempre faço do inverso, né? Eu faço do bico de acabamento para a base, tá? Então, o nosso bico de acabamento... Deixa eu explicar para vocês logo, porque aí vocês já vão fazer a quantidade de carreiras já que vocês vão precisar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O bico de acabamento, ó, vai ter videoaula também do americano, tá bom? Americano retangular, tá? Já vou gravar. Tô gravando o trilho, mas já vou gravar o do americano também. Então, quem quiser fazer americanos, quem trabalha com mesa posta, quiser fazer, vou deixar também linkado aqui nesse vídeo, tá bom? Se você não achar, é só você jogar aí. Joga aí na pesquisa, americano retangular Tati, tá? Modelo Tati. Que aí vocês vão achar esse modelo aqui no americano, tá bom? Se não tiver ainda, é só esperar um pouquinho, porque vai sair depois da videoaula do trilho, tá? Então, vamos lá. Explicação aqui sobre a altura do trabalho de vocês, tá? O comprimento. Vou virar pra cá, porque esse trabalho ainda tô terminando. Vou virar pra cá pra explicar pra vocês. Aqui tá as carreiras, né, que a gente vai subir agora, tá? E aqui na lateral, cada carreira dessa, eu preciso de 2 pontos baixos, tá bom? Então,
E vou fazer mais 2 carreiras para cima, tá? De pontos baixos. Então, vai aumentar, além de 2 pontos baixos para cada carreira, no final a gente vai ter mais 2 pontos baixos, que vai ser esse ponto e esse último ponto, tá? Esse último ponto a gente não vai usar ele porque ele fica no bico. Eu começo a partir do segundo ponto, tá? Então, daqui para cá... Então, cada bico de acabamento, que começa daqui e termina aqui, eu vou precisar de 12 pontinhos desse aqui, na lateral, ok? Sendo que esses dos cantinhos, ao invés de fazer com 6, tá? Porque daqui pra cá, ó, daqui pra cá tem 12, então metade 6, tá? Só esse primeiro e esse dos cantos aqui, eu faço ele com 5, ao invés de 6, tá? Esse aqui é uma alça sozinha, tá? Ele não tem o parzinho, que é essa pétalazinha aqui. Então, essas pétalas da ponta, essas alcinhas da ponta do cantinho, eu faço com 5. Tá ok? O restante eu faço cada bico com 12. Então, eu recomendo o quê? Quem for diminuir o trabalho, vai ter que diminuir de 12 em 12, tá bom? Vai ter que diminuir assim, ó, a partir de cada pétala dessa daqui. Porque essa parte aqui já vai entrar, vocês não vão mexer na pontuação. Então, vocês vão só diminuir de 12 em 12. Então, se você vai tirar 2 bicos de acabamento, tá? Que é daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Que vai dar 24 pontos. Vocês vão tirar 24, vão tirar 12 carreiras, tá? Porque cada carreira são 2 pontinhos, tá bom? Então, é só vocês fazerem essa conta. Querem aumentar mais o trilho, deixar mais comprido, vocês vão fazer de 12 em 12. Eu quero colocar mais 3 bicos desse no comprimento, tá? A distância do comprimento. Então, vocês vão botar 36, porque 12, 24, 36, tá? Então, 36 equivale a quantas carreiras dessa daqui? A metade, 18 carreiras, tá? Porque cada carreira são 2 pontos baixos. Então, é só isso, gente. Vocês vão fazer a quantidade de carreira aqui no comprimento equivalente à quantidade de bico, tá? De pontos que você precisa fazer para o bico de acabamento. E assim equivale ao mesmo lado aqui, ó, na largura, tá? A largura também, se vocês estão fazendo de 12 em 12, então é só vocês aumentarem aqui, ó. Aqui, no caso, é 1 ponto. Aqui vai ser 1 ponto baixo para cada ponto desse da largura, tá? Então, se vocês querem aumentar 1 bico a mais na largura, que vai equivaler a 12 pontos, vocês vão aumentar 12 pontos aqui, tá ok? Então, para eu poder fazer 21 bicos no comprimento, eu vou fazer 127 carreiras dessa daqui, tá bom? Então, já fizemos 3, agora eu vou fazer mais 124, tá? E assim que eu terminar as 124, né, as 127, na verdade, aí assim que a gente terminar as 127 carreiras, aí eu retorno para a gente poder fazer a próxima etapa. Pessoal, voltei aqui, já fiz, ó, 127 carreiras, tá? Já tá bem grandão aqui meu trabalho. Ó, até o final. Tá bem grandão, não tá dando para poder mostrar para vocês aqui na tela. Vamos começar aqui a trabalhar nas laterais, tá? Para eu começar, eu vou fazer uma correntinha. E vou virar aqui, ó, na lateral, tá? Eu vou colocar a parte de cima do ponto e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Que aqui vai ser a nossa curvinha. E agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio, ó, desse espaço aqui. Pego o fio e faço um ponto baixo, tá? Desse jeito. Começo aqui já na lateral do ponto. E agora eu venho para essa próxima carreira aqui e vou trabalhar 2 pontos baixos aqui dentro. 1, 2. Na próxima carreira, pego assim de ladinho, mais 2 pontos altos, 2 pontos baixos. Venho na próxima carreira, 2 pontos baixos. Então, é só isso, tá? A gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada lateral das carreiras, ó. Do ponto das carreiras, tá? Venho no próximo, mais 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, tá? Cuidado só para não engolir ponto e nem fazer ponto a mais. Tá bom? Tem que ir olhando, tá? Vai fazendo, vai olhando, vai fazendo, vai olhando. Para ver se cada carreira dessa daqui ficou com 2 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, a minha lateral todinha.
Vou fazendo aqui minha lateral todinha, vocês vão fazer de vocês. E quando chegar lá na outra ponta, a gente volta. Quando chegar lá na outra pontinha, a gente volta para eu trabalhar com vocês a virada, tá? Fazer a quina do trabalho. Já volto. Bem, cheguei aqui no final dessa primeira lateral, que a gente está trabalhando em pontos baixos. Em cada carreira dessa daqui, a gente está colocando 2 pontos baixos, tá? Quando chegar na última carreira, como é que eu faço, tá? Eu vou trabalhar somente um aqui, nessa lateral, ó. Igual eu fiz lá no início, tá? Somente um ponto baixo. Desse jeito. E o segundo, a gente vai fazer aqui, ó, nessa curvinha aqui, na base do ponto, tá? Bem aqui no nó corrediço, né? O nó inicial. Vou fazer o segundo ponto baixo aqui nele, tá? Ó, prontinho. Agora eu vou fazer 2 correntinhas para poder fazer a virada para cá. A virada para trabalhar agora na largura. E aí a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base também, tá? Então eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, que é o ponto do nó corrediço, eu vou colocar mais um ponto baixo, que agora é da parte da lateral da largura, tá? O início da largura aqui. E vamos escondendo já esse fio aqui, que é o fio inicial, tá bom? Venho no segundo ponto, ó, pego aqui, ó, a base dele e faço mais um ponto baixo. Já escondendo o fio, tá? E esse nó. Venho no terceiro ponto de base e faço outro ponto baixo. Total de 3 pontos baixos, tá? Agora aqui, ó, nesse meio desses espaços, ao invés de a gente trabalhar na correntinha, a gente vai trabalhar com um ponto aqui no meio, tá? Então, como eu já fiz, né, 3, eu vou fazer somente um nesse aqui, que é o equivalente a esse espaço aqui. Ao invés de eu trabalhar o ponto aqui em cima, eu vou trabalhar ele aqui no meio, tá? Então eu pego o ponto daqui e vou jogar aqui nesse meio. E eu pego o ponto daqui e vou jogar aqui nesse meio. Então eu vou fazer 2 pontos baixos no meio, tá bom? E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada quadradinho desse. Cada espaço desse. E venho escondendo aqui, ó. Escondendo o fio, tá? Então, aqui como é que tá ficando, ó. O ponto de cada um, o ponto desse espaço, aí esse daqui já veio pra cá, tá? Ficou esse com esse com esse com esse, tá? Que é o ponto da correntinha e o ponto do ponto alto. Ponto da correntinha e ponto do ponto alto, tá? Então, eu vou fazer assim até o final. Ó, como é que tá ficando. Quando chegar lá na outra ponta, eu volto para mostrar para vocês. Para mostrar a outra viradinha da outra ponta. Pessoal, voltei aqui na outra ponta, né? Que agora a gente vai começar novamente a altura do trabalho. E aqui, ó, fiz os últimos 2 pontos baixos dentro desse espaço. E nesse espaço aqui, lembra que no início a gente só colocou um? Então a gente só coloca um, porque o próximo a gente vai fazer em cima dele, tá? Vamos fazer aqui, ó, 1, 2, e aqui é aquela correntinha que a gente fez a viradinha, lembra? Das 4 correntinhas para virar? Ó, ficou 1, 2, 3, aí na quarta a gente trabalhou, né? Foi onde a gente fez o ponto de cima. Então, eu vou pegar aqui nessa primeira correntinha, que é o de baixo, aqui, e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Desse jeito. Vou fazer 2 correntinhas para virar, para lateral, ó. E na mesma correntinha, no mesmo ponto aqui, ó, vai ser o primeiro ponto baixo dessa curva, dessa lateral, tá bom? Dessa altura aqui do trabalho. Do comprimento, na verdade, tá? Então, pronto. Igualzinho do outro lado, vamos seguindo aqui. 2, ó, aqui eu fiz 1, então aqui eu vou fazer 1, né? Porque cada carreira equivale a 2 pontos baixos. Então, já fiz um aqui, o segundo é esse aqui. Agora que eu vou começar a botar 2 em cada carreira, dentro de cada carreira. Tá ok? Ó, e é só seguir igualzinho a outra lateral, tá bom? 2 pontos baixos
Então, façam aí até lá no final, a gente já volta na curvinha novamente pra gente fazer a última curvinha, tá? Bem, chegamos aqui na última viradinha, né, pra fazer aqui a última lateral. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? Trabalhamos aqui nessa penúltima carreira, 2 pontos baixos. E aqui, nessa última, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo. Vamos pegar aqui em cima do ponto, ó, na parte de cima desse ponto, desse falso ponto alto, a gente vai jogar aqui a agulha. Faço um ponto, o segundo ponto baixo dessa última fileira, tá? 2 correntinhas e viro o trabalho já para começar a lateral da largura. Coloco novamente aqui para fazer o primeiro ponto dessa lateral, tá? Primeiro ponto baixo. Desse jeito, ó. No próximo, eu vou colocar, ó, vou fazer um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Prontinho, ficaram aqui os 3. E vamos começar a fazer aqueles 2 no meio do espaço, né? Sendo que esse primeiro aqui a gente vai fazer um só. Porque o segundo tá aqui, né? E o ponto daqui, que a gente faria aqui em cima, a gente vai fazer aqui no meio. Então, vem 1, 2. E 1, 2. A partir daqui. 1, 2. Tá? E fazer assim até lá no final. Tá ok? Então, vamos até o final fazendo assim e já voltamos. Cheguei aqui na curvinha. Vamos trabalhar aquele ponto sozinho aqui no último quadradinho. O ponto aqui de cima, o ponto de cima, e aqui vamos fazer a curvinha, que a gente não fez, né? A gente só fez uma correntinha e começou a trabalhar no primeiro ponto aqui. Então, a gente vai trabalhar um ponto alto nessa correntinha, 2 correntinhas, e vira o trabalho e faz o último ponto alto, que seria o primeiro, na verdade. Primeiro ponto alto, tá? Depois que eu fizer esse último ponto baixo, eu venho aqui nesse primeiro, que foi o primeiro da carreira, e fecho com ponto baixíssimo. Coloco a agulha, pego o fio, passo, ponto baixíssimo. Então, depois que eu fiz aqui o último ponto baixo, aqui já é o primeiro, tá? Vou tirar aqui a agulha da linha, para poder fechar essa carreira. Eu vou vir aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto, vou vir no segundo, tá? Coloco a agulha aqui de trás para frente, pegando as 2 alcinhas. E passo essa alça aqui para trás, tá bom? Ela vai passar pela frente desse primeiro ponto, ó. Desse primeiro ponto baixo aqui, tá? Que a gente não vai trabalhar nele. Agora, eu vou voltar. Ó, agora eu vou voltar e vou pegar somente a alça de trás desse segundo ponto, tá bom? Assim, ó. Pego o fio, ó. Trago e faço um ponto baixo, que vai ser o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira, tá? Agora eu vou continuar fazendo pontos baixos, pegando somente a alça de trás do ponto. Fiz aqui mais um pouquinho, tá? Pra vocês verem aqui que vai ficar com essa alcinha aqui, ó, nesse efeito aqui da alcinha, sem trabalhar, tá? Então agora vocês vão fazendo aí, ó, até o final dessa lateral toda, e a gente vai se encontrar novamente lá na curvinha, tá? Para explicar como é que eu vou fazer a virada. Ó, como é que tá ficando, ok? Façam aí de vocês e a gente se encontra lá na curvinha. Bem, cheguei aqui no final, fiz aqui o penúltimo ponto, agora a gente vai fazer o último, que foi aquele que a gente fechou da curvinha, que a gente fez na curvinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ponto tá aqui. Então, eu vou fazer aqui o último ponto. Pegando a alça de trás. E agora já vem a correntinha, né? As 2 correntinhas da virada. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, dentro dessa correntinha. Coloquei a agulha aqui, ó, no meio. Vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas novamente. E nesse meio aqui da correntinha, outro ponto baixo, que vai ser o primeiro da outra lateral. Aqui, ó, desse jeito. Tá? Então, eu fiz dentro da correntinha. Tá ok? Vira aqui o trabalho e continua aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto da curvinha, então eu pego aqui a alcinha dele, faço ponto baixo aqui em cima,
E assim por diante, tá? Mesma coisa. Então, a próxima virada não vai ter segredo, tá? Vai ser igualzinha a essa. Ó, tá vendo? Tá ficando a pontinha aqui certinho, ó. As laterais, tá? Aqui, ó, o quadradinho, tá? Então, essa aqui, ó, essa viradinha vai ser do mesmo jeito, tá? A gente vai trabalhar o ponto até nesse último aqui, ó, até nesse último. Aqui dentro vocês vão fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Vão correr aqui, a outra lateral. Lá na outra ponta, a mesma coisinha, gente. Tudo igual, tá? Então, não vou nem mostrar pra vocês porque é igualzinho. Chegou aqui nessa lateral, mesma coisa. Trabalho ponto baixo, dentro da correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. E segue até chegar aqui no final, tá? Aqui no final vai ser a mesma coisinha, ó. Vai ser a mesma coisa no último ponto. Ponto baixo, aqui dentro das duas correntinhas. Ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E aí eu volto com vocês pra gente fazer esse restinho aqui, esse fechamento aqui, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, eu cheguei aqui no final, na última curvinha. A gente fez aqui o ponto dentro daquela correntinha, aquelas duas correntinhas, fizemos o ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Agora eu vou trabalhar esse primeiro ponto, que é o da curvinha, pegando a alcinha de trás dele. E agora é aquela alça que a gente passou lá, né? Pulamos aquele primeiro ponto, passamos para o segundo, né? Então eu vou trabalhar pegando a alcinha dele aqui atrás, ó. Eu vou pegar essa alça aqui. Essa alça aqui, ó, tá? Porque essa daqui da frente é a que a gente passou para trás, tá? Então eu vou pegar a alça dele de trás, que tá escondidinha aqui atrás. Aqui, ó, mostrar para vocês, ó. A alça dele tá aqui atrás, ó. Peguei, puxo o fio e faço o ponto aqui em cima, tá ok? Desse jeito. Agora, confere, vê se tá certinho, ó. Aqui já é o segundo, né? Da segunda carreira, tá aqui, que é o inicial, tá? Ponto inicial. Agora a gente vai cortar o fio, porque eu vou começar a trabalhar agora uma carreira toda de fio dourado, tá? Fio encanto. Então eu vou deixar aqui um pedaço grande para cortar, para fazer um arremate aí e não correr o risco dele desmanchar. Cortei. Puxo aqui, ó, direto. Venho aqui com a minha agulha. Aqui é o primeiro ponto, o ponto inicial, que ele fica assim meio tortinho, né? E aqui é o segundo, ó. Primeiro, segundo. Eu venho aqui no segundo. Eu gosto de fazer assim, ó, de trás para frente. E venho aqui na última, na alça do último ponto, ó, pegando aqui a primeira e a segunda aqui de baixo. Na lateral. Desse último ponto, ó, assim, ó. Aqui, ó. Tá? Passo aqui. E passo assim. E agora eu venho aqui por baixo desse primeiro ponto aqui, ó. E jogo aqui ele, pegando esse fio dele aqui de baixo, ó. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que prende melhor, tá? Essa finalização. Essa alça aqui não corre risco de ficar frouxa depois. E agora, já passei aqui para trás. Agora eu vou descer essa alça. Vou descer aqui e vou jogar aqui para baixo desses pontos baixos aqui, ó. Jogar por aqui. Venho aqui. Ó. Só vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui reservado, tá? Porque depois, no final, eu vou dar uma esticadinha mais aqui, vou dar um pinguinho de cola, só para não soltar esse fio, tá bom? Então, para eu começar a última carreira, não vou começar aqui, para não ficar os arremates tudo do mesmo lado, tá? Então, eu vou virar o trabalho, tá? Começar na outra lateral. Começar pela lateral oposta, tá bom? Como é que eu vou iniciar? Eu não faço aquele nozinho, tá? Inicial, que muita gente trabalha. Eu não gosto daquele nozinho atrás do trabalho, tá? Deixa um pedacinho de fio maior. E vou posicionar aqui, ó.
Vou deixar o arremate aqui mesmo, tá? Nesse iniciozinho. Então, eu posiciono aqui, ó. Qualquer ponto desse aqui, coloco só na parte de trás. Só na alcinha de trás. Posiciono na agulha, puxo ele pra frente. Pego aqui o fio maior, né, que a gente vai trabalhar. Vou fazer uma correntinha, tá? Desse jeito. E agora eu venho no próximo ponto e faço ponto baixo, pegando só a alcinha de trás. Beleza? Vou seguir assim. Ó, esse fio aqui eu não escondo aqui não, tá? Eu deixo ele, a ponta dele aqui assim mesmo, porque no final eu gosto de dar uma amarradinha e passar cola. Porque esse fio é muito escorregadio, então eu prefiro colar ele logo na amarração aqui, tá? Quando eu terminar, e depois eu colo mais um pouquinho ele pra cá pra baixo. Aí eu passo na agulha de tapeceiro, tá? Então, vamos deixar essa ponta solta e vamos continuar aqui, ó. Fazendo uma carreira igualzinha, tá? Pegando somente a alça de trás do ponto. Desse jeito, ó. Não tem segredos, tá? Esse fio, por ele não ter elasticidade e tudo, eu recomendo que vocês não façam muito apertado. Também não façam muito frouxo, tá? Pra ele não ficar muito... Pra não ficar feio, né? Então, assim, ó, bota uma tensão de ponta e vai embora, tá bom? Ó, pra ele não ficar repuxando. Vai ajeitando, né? Vai fazendo e vai ajeitando. Tá ficando assim, ó, tá? Então, quando chegar lá na curvinha, na primeira curvinha, eu volto com vocês pra fazer a curvinha juntos. Pessoal, cheguei aqui no final, ó, dessa lateral, né? Conforme eu expliquei pra vocês que a gente faria juntos, né? Então, quando chegar aqui, a gente vai trabalhar dentro daquelas duas correntinhas da curvinha, tá? Porém, a gente vai fazer como essa última volta, eu, ao invés de fazer duas correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos baixos aqui dentro. Então, eu já fiz aqui o último, né? Aqui, ó, pegando a alcinha de trás do ponto. Agora, eu vou colocar aqui, ó, pela frente, dentro dessa alcinha aqui de correntinhas, vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, 2 pontos baixos. E no mesmo lugar, 3 pontos baixos, tá? Então, no lugar das duas correntinhas, eu coloquei um ponto baixo. Pra gente poder fazer a curvinha. E aqui é o primeiro ponto já, né? Então, vamos pegar aqui a alcinha de trás dele e fazer o ponto baixo em cima dele, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Essa curvinha, tá? Dou sequência aqui, igualzinho. Ó, já dou sequência aqui, pegando a alcinha de trás dos pontos, ó. Dessa lateral aqui também, tá? Então, quando chegar lá na outra lateral, a gente vai fazer o mesmo esquema, tá bom? Na lateral de lá, nas 4, na verdade, né? Ao invés de botar duas correntinhas, vamos fazer com 3 pontos baixos, tá bom? Pra fazer essa curvinha aqui, e só isso. Assim que terminar tudo, a gente volta pra eu explicar pra vocês o arremate e a próxima etapa. Bem, cheguei aqui no final dessa carreira. Agora a gente vai cortar o fio. Fiz aqui, ó, o último pontinho, tá? Vamos cortar. Não corta muito curtinho. Puxa aqui direto. Coloco na agulha de tapeceiro. E agora eu venho aqui, ó. Eu vou refazer essa correntinha aqui, porque aqui a gente começou no ponto baixo, né? Não, começamos fazendo uma correntinha, então eu vou esconder essa correntinha, tá? Então eu venho aqui no segundo ponto, ó, de trás pra frente e de cima pra baixo, pegando as duas alças do ponto, ó, a de cima e a de baixo, e já passando por dentro dessa correntinha aqui, ó. Eu jogo aqui por dentro, assim. Jogo lá pra trás. Prontinho, já refiz, ó. Ficou igual como se fosse um ponto baixo, tá vendo? Aquela correntinha, porque ela tava só a correntinha. Aí eu fiz a alcinha de cima do ponto. Ficou um ponto baixo. Perfeito? E agora a gente vai fazer o quê? O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pegar, vou jogar um pinguinho de cola aqui. Essa cola aqui, Tec Bond. Que
Eu gosto de usar ela para o fio de... esses fios que escorregam mais, né? Fio de viscose. E vou jogar a cola aqui no meio, ó. Vou jogar aqui, ó. Tem aqui uma alça e aqui tem outra. Eu vou jogar aqui no meio. Um pouquinho de cola. Aí eu vou dar um laço aqui, ó. Em cima da cola. Sem puxar muito, para não repuxar aqui o ponto, tá bom? Deformar aqui seu trabalho. Só mesmo para encostar um fio no outro e colar. Agora eu vou esperar secar. Depois que ela secar, eu vou passar esse fio aqui por baixo. Vou passar ele aqui embaixo e vou colar. E vou passar esse aqui embaixo e vou colar, tá? Para ficar algo mais seguro. Então agora a gente já acabou a nossa base. Agora a gente vai começar o bico de acabamento. Vou voltar lá para aquele outro lado, tá? Vou deixar esse aqui porque tá com a cola. Vou deixar ele secando. Então a gente volta para esse lado de novo. Mesmo lado que a gente terminou, né? Ó, que a gente terminou com fio rosa. Bem, agora a gente vai fazer o seguinte. Esses 3 pontinhos aqui, ó, que estão juntos, eles vão ficar no meio do bico, tá? Eu vou começar trabalhando, começar a fazer os pontos a partir do segundo aqui, ó. Tirando esses 3 juntos no primeiro aqui, tá bom? Então eu coloco, faço o mesmo esquema, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a agulha só na alça de trás do ponto. Pego aqui o fio sem fazer nó inicial, deixando um pedaço, tá? Posiciono na agulha, trago ele aqui pra cá. E agora, eu puxo aqui pela frente, ó. Coloco a agulha aqui nas 2 alças. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Só isso, assim que eu prendo, tá? E agora, a gente vai fazer uma alça, né, com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas e vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Essa correntinha aqui vai ser a primeira, tá? Essa correntinha e a correntinha... as correntinhas do cantinho vão ser as menores, tá bom? São só essas que vão ser com 4 pontos de distância. O restante daqui pra frente vai ser com 6, tá? Então, vamos fazer a primeira pétala. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou contar 1, 2. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Coloco a agulha, pego o fio e ponto baixo. Desse jeito, fechando uma argolinha, tá? Faço mais 2 correntinhas para terminar. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Ok? Para fechar essa primeira pétala. Agora, a gente vai fazer a alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu faço ponto baixo. Agora, vamos fazer a segunda pétala. Aqui equivale a um bico, tá? A uma pétala. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conto 1, 2 na terceira correntinha, coloco a agulha, ponto baixo. E 2 correntinhas para terminar. Conto 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, ponto baixo, tá? Ó, mais um. Agora, vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E conto 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, ponto baixo. Tá bom? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Começamos com a menor, né? Com 5 correntinhas e um espaço de 4. E daqui por diante, aumentou aqui para 10, né? Fecha com ponto baixo. E faz mais 2 para terminar, ponto baixo no 6º ponto da base, tá? 6 correntinhas, pula 6 pontos, ponto baixo.
fez um bico, aqui a gente fez outro bico, tá? Outra pétala, na verdade. Uma pétala, duas pétalas. E a gente vai fazer assim até o final e vão dar no total 21 pétalas dessa daqui, tá bom? 21 duplinhas dessa daqui, tá bom? 21 duplinhas dessa daqui. E no final vai sobrar os pontos certinhos pra gente fazer a última alcinha menor, ok? Então, a última alcinha, que vai ser a da 21ª pétala, já vai ser a alcinha menor, tá? Pra ficar igual a esse lado de cá. Então, vamos lá, vamos fazer tudinho aqui e a gente já volta. Pessoal, eu cheguei aqui, ó, no final da lateral, fiz todos, tem que ter 21 desse aqui, tá bom? E esse último aqui é igual o inicial que a gente fez com 4 de espaço, tá? E 5 correntinhas somente, ok? Agora a gente vai fazer o bico, né? Essa pontinha aqui, bico não, né? Todos são bicos, mas a gente vai fazer a pontinha aqui da quina, tá? E eu vou fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu vou fazer o ponto baixo. E vou fazer mais 3 correntinhas. Tá bom? Esse aqui vai ser um pouquinho maior. E a gente vai fechar aqui, ó. Tem os 3 juntos. No próximo, eu faço ponto baixo. Ok? Desse jeito, ó. Aqui, nessa lateral, a gente vai fazer 4 pétalas, tá? Sendo que vai ficar sobrando um pontinho. Essa questão da pontuação inicial, da base, não daria número par, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar um. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a correntinha com 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E vou pular 4. 1, 2, 3, 4 para começar. Para ficar igualzinho o outro lado. Ó, na mesma distância aqui, esse desse aqui. Certo? E vou fazer aquela pétala com 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta 2, 1, 2. E fecha aqui, ó. Ponto baixo e mais 2 correntinhas. Aí vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, no sexto ponto, a gente faz um ponto baixo, né? Igualzinho nessa lateral aqui que foi. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vai pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai fazer um ponto baixo. Como tem um ponto sobrando aqui nessa lateral, então eu vou colocar agora, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, no terceiro ponto baixo. 2 correntinhas. E agora eu vou dar um espaço de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, a gente vai fechar aqui, ó, com ponto baixo, tá? Eu quis botar ele mais aqui pro meio, tá bom? Pra não ficar aparecendo muito. É uma diferença mínima, né? Mas é uma diferença, né? De contagem. Então, eu deixei ele nesse segundo aqui, ó, da parte da largura. Só essa pétala aqui que vai ter essa distância de 7 pontos, tá bom? Agora a gente vai retornar e vai fazer 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 6. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta 1, 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2 correntinhas para terminar. Pula 1, 2, 3, 4, 5 no sexto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ponto baixo. 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pula 1, 2, 3, 4. Bateu certinho, tá? Prontinho, já fizemos essa outra lateral.
E ficaram 4 pétalas, tá? 1, 2, 3, 4. A curvinha, a mesma coisa. Vou fazer essa última aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Conto 1, 2, 3 na quarta, faz o ponto baixo. E 1, 2, 3 correntinhas para terminar. Aí passa aqueles 3 pontinhos juntinhos e vem aqui, ó, no primeiro e já fecha o ponto baixo, tá bom? A correntinha pequena, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. E daqui por diante vocês já sabem fazer, tá bom? Então, ó, como tá ficando. Beleza? Então vamos fazer tudinho e voltamos aqui no final, onde a gente começou, para a subida da próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, fiz aqui a última pétala, tá? Agora a gente vai fechar aqui nesse primeiro ponto baixo. Aqui, ó. Vou atravessar a agulha aqui em cima dele. Pego o fio, trago e ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Agora aqui eu vou correr em cima dessa correntinha, ó. São 6 correntinhas. Vou correr na primeira. Correr aqui na primeira, pego o fio, faço ponto baixíssimo novamente, tá? E agora aqui nessa primeira alça aqui, eu vou colocar 7 pontos baixos, tá? Então vamos lá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar 5 melhor, né? Então, nessa primeira alça, a gente vai colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai passar para essa alcinha na lateral aqui, ó. Vamos passar para essa pétala aqui, direto, tá? E vamos fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Ok? Agora, a gente vai laçar o fio. Laço o fio e vem direto aqui para esse anel aqui, ó. Essa argolinha. E a gente vai fazer 16 pontos altos aqui dentro dessa argolinha, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxa aqui um pouquinho, ó. Aperta um pouquinho. 13, 14, 15, mais um pouquinho. 16. Beleza? Ó, como é que ficou. Tá? E agora venho direto aqui para a lateral e vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Na próxima alça, a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vamos começar agora a outra pétala. Então, ó, com exceção dessa primeira alcinha, que essa é a menor, que a gente faz com 5 pontos baixos, as demais a gente vai fazer com 7 pontos baixos, tá? E o bico a gente faz 2 pontos baixos. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. 1,
2 e 16 pontos altos aqui dentro e 2 pontos altos na lateral. Passa para a próxima alça, 7 pontos baixos, tá? 2, 16 pontos altos, 2 pontos baixos, 7 pontos baixos, até o final, tá bom? Então, vamos fazer aí, vou acelerar aqui só para mostrar para vocês ela pronta. 1, 2, 16 pontos altos e 2 pontos baixos. E fizemos mais uma pétala, tá? Então, sempre dá uma conferidinha, gente, na pontuação, porque se ficar faltando ponto aqui, depois tem que desmanchar tudo. Imagina, um trilho desse tamanho, por falta de um ponto ou um ponto a mais aqui, e depois ter que desmanchar porque o bico vai ficar diferente, né? Então, dá uma conferida em todos que vocês terminarem, confere ver se tem 16 pontos, né? Porque bastante pontos aqui, né? Nessa argolinha. E daí vocês podem prosseguir, tá bom? Então, eu vou fazer assim até lá no final. Quando chegar nessa pontinha aqui, lá do outro lado, eu volto com vocês para mostrar como é que é para fazer, tá bom? Pessoal, eu cheguei aqui na curvinha, ó, pra gente passar pra outra lateral. Pra gente fazer já a ponta aqui do trabalho e começar a lateral, né? A lateral da largura. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, aqui foram 3 correntinhas, né? Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? Então, passo direto aqui pra essa alça, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Ok? E agora, dentro dessa alça aqui, eu vou colocar 22 pontos. Eu vou colocar 22 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Ó, é tudo direto, tá? Venho aqui, ó, laço o fio, venho direto aqui pra dentro dessa alça, igual as outras, tá? Só que eu vou fazer 22 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá começando a ficar apertadinho aqui. A gente puxa. 17, 18. Ó, vai puxando, tá? 18, 19, 20. Falta pouco agora. 20, 21, 22. Prontinho. Ficou bem apertadinho, né? Ó, 22, tá? Vamos conferir, né? Vamos fazer primeiro aqui, ó, os 3 pontinhos que faltam da lateral. Pontos baixos. 3. 1, 2, 3. Agora vamos dar uma conferida aqui. Dá uma ajeitadinha, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos altos. Beleza? E aí, agora é só continuar aqui, ó. Essa alça pequena a gente faz 5 somente, né? 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Passamos para essa alça aqui, que é aquela da lateral, com 2 pontos baixos aqui, ó. E aqui 16 aqui dentro, correto? 16, depois 2, depois 7 pontos baixos, depois 2 pontos baixos, 16 pontos baixos, e assim vai, tá? Chegando aqui na outra ponta aqui, ó, mesma coisa, vamos recapitular. São 3 pontos baixos, 22 pontos altos aqui dentro, 3 pontos baixos e aqui nas alcinhas
do lado dele são com 5 pontos baixos, tá bom? Então agora eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem aí. Eu também vou fazer o meu aqui com calma, tá? E aí a gente volta lá no final, lá no início, né? Para fazer a próxima etapa. Bem, voltei aqui no final dessa carreira e a gente vai fazer o fechamento. Fiz aqui, ó, último biquinho, né, com 22 pontos, 3 pontos baixos aqui, ó, na lateral. E agora a gente vai fechar para começar a próxima carreira, tá? Então eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Coloco a agulha, puxo o fio e ponto baixíssimo para fechar, tá? E vou correr mais um ponto aqui, ó, com ponto baixíssimo. E no próximo, que é o ponto do meio, é o terceiro ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima dele, tá? Desse jeito, ó, ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó, para essa lateral, eu vou pular no primeiro ponto alto, segundo ponto alto, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. Como é que eu faço ele? Eu laço o fio, coloco aqui, ó, puxo o fio lá de trás, laço e passo direto, ó, direto até o final, pegando as 3 alcinhas, ok? Faço uma correntinha de separação e vou fazer meio pontos altos em cima de todos esses pontos altos de base aqui, ó, tá? Até ficar faltando 2. Então, pego, passo em 3 alcinhas, faço uma correntinha, laço, venho no próximo, passo por 3 correntinhas, faço uma correntinha, laço, pego o fio e passo mais 3 alças, né? Faço uma correntinha, pego o fio e passo pelas 3 alças. Correntinha, correntinha, vou fazendo todos aqui, ó, até chegar lá do outro lado. Quando tiver faltando 2, eu paro. Ó, falta mais um. Prontinho. Faltou 2 agora, para, tá bom? Correntinha, porque aqui, ó, a gente pulou 2 aqui para iniciar. Então, a gente vai deixar 2 aqui também, tá? Para ficar igual, os dois lados. Correntinha e venho aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto, que é o meio dos 7, eu vou fazer o ponto baixo. Desse jeito. Olha como é que tá ficando. Uma correntinha de separação, laço, vou pular o primeiro, o segundo e vou começar tudo de novo, tá? Pego o fio, laço, passo direto, meio ponto alto. Uma correntinha de separação, faço outro meio ponto alto, uma correntinha de separação. Ok? Então, vou fazer assim por toda a lateral. Ó. Vai ficando assim, ó. Ok? Tá? Ó, como é que tá ficando, tá? Então, eu vou fazer assim por toda a lateral. Quando chegar lá na pontinha, né, que vai ser isso aqui, a pétala da ponta, aí eu volto para mostrar para vocês porque tem uma diferença aqui nesse bico, tá ok? Então, vamos lá, já voltamos. Bem, cheguei aqui na curvinha do nosso trabalho. Agora eu vou falar pra vocês como é que a gente vai fazer essa pontinha aqui, essa pétala, né, da ponta, tá? Porque ela tem que ser um pouquinho maior devido ser a da curvinha mesmo, né? Porque essa daqui vai ter que ser a maior, né, de todas. Então vamos lá. Daqui pra cá, ó, daqui pra cá, ao invés de eu fazer uma correntinha somente, eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 1, 2 correntinhas. E vou fazer o mesmo esquema. Vou pular aqueles 2 primeiros pontos altos. O primeiro e o segundo, e vou vir no terceiro, tá? Sendo que essa pétala aqui, por ela ser maior, a gente vai fazer ponto alto. Tá? Não vai ser meio ponto alto. Ok? Então, um ponto alto com uma correntinha e vai fazer ponto alto em cima de ponto alto.
No mesmo esquema, tá? Quando faltar 2 pontos altos para acabar, a gente para. Tá? Então é só fazer isso aqui, ó. Um ponto alto em cima de um ponto alto. Bem fácil, né, gente? Ó, tô fazendo rapidinho, mas é porque não tem segredo, tá? Se tiver alguém fazendo com a agulha 3,5 e ficar embabadando aqui nessa parte, por conta da quantidade de pontos, aí vocês diminuem 2 pontos, tá bom? Aqui, ao invés de 22, nessa base aqui, vocês coloquem 20. E aí facilita. E aí testem para ver se não vai embabadar, tá bom? Então, falta mais um, ó. Falta só mais um. E prontinho. Ficaram 2 aqui, ó, sobrando. Vou fazer 2 correntinhas. E venho aqui pro meio dessa alça aqui, que vai ser no terceiro ponto, né? E faço o ponto baixo para terminar, tá? E aí eu vou começar com uma correntinha para iniciar tudo de novo aqui, ó. Pulo os 2 primeiros e meio ponto alto, porque aqui já é a pétala da lateral, tá? E uma correntinha de separação, meio ponto alto, correntinha de separação, meio ponto alto e assim vai até o final, tá bom? Então, vou deixar vocês fazendo de vocês, vou fazer a minha aqui. Essa aqui já é a última carreira do fio rosa, tá? Então, a próxima que a gente vai fazer já vai ser a dourada, para terminar, ó. Aqui tá vendo? Ele embabado um pouquinho, mas o meu depois ele vai pro lugar, tá? Se vocês verem que tá embabado, ó, já tá assentando aqui o ponto, ó. Na hora que eu for fechar, ele vai ficar bem retinho. Mas se vocês verem aí que tá embabadando, é só diminuir a quantidade de pontos aqui, tá bom? Mas diminui pouquinho, uns 2 no máximo. Diminui só uns 2 no máximo, porque senão vai começar a repuxar também, na hora que você for fechar aqui o bico de acabamento, tá? Então vamos lá, vamos fazer todo o nosso trabalho, toda essa carreira. E a gente volta aqui pra fazer o bico de acabamento do dourado. E se você chegou comigo até aqui nessa parte, antes da gente dar continuidade aí para fazer essa última carreira, eu gostaria de te lembrar, né, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Eu acredito que você tenha gostado aí do meu passo a passo, das minhas explicações, por conta de ter muita gente. Tem muita gente que me segue aqui no canal e me segue justamente por isso, porque gosta das minhas explicações, considera bem compreensível aí os meus passo a passo, toda a minha explicação. Então, se você gostou também, não esqueça de se inscrever, tá? Vem fazer parte dessa grande família que é o Vana Crochê. E também, se você gostou, lembrou de uma pessoa, compartilha lá nas suas redes sociais, que tem várias redes sociais aí, grupos, né? Facebook, WhatsApp, Telegram. Então, lembrou de alguém que gosta de crochê, vai gostar de conhecer esse passo a passo aqui. E também colocar no portfólio para trabalhar vendendo, né? Trilho de mesa. Compartilha esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Ou nos grupos de crocheteiras, que eu sei que elas amam receber novidades lá nos grupos. E se você fizer esse modelo, não esqueça de me marcar, tá bom? Lá no @vanacrochê no Instagram. Se quiser me mostrar, pode mandar foto. Se você quiser, se você trabalha com crochê e quer divulgar seu trabalho, me marca nos stories, tá bom? No @vanacrochê ou na publicação, que eu vou ver e vou compartilhar o seu trabalho, tá bom? E, por último, eu acabei esquecendo, gente, do like, que é super importante para me incentivar, porque o YouTube vai ver que esse conteúdo é relevante para mais pessoas e ele vai começar a entregar para mais pessoas quando você deixa o joinha, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo antes de terminar de fazer essa carreira e clica no joinha, se você ainda não clicou, tá bom? Então, vamos lá, já volto. Gente, cheguei aqui no final dessa carreira, a última pétala aqui da grande, né? Da pontinha, tá? Agora, fiz aqui, ó, as 2 correntinhas finais para fechar. E agora a gente vai fechar aqui nesse ponto baixo, né? Inicial, tá? Então, eu vou cortar o fio. Cortar aqui grandinho, não vou deixar muito pequeno não, para arrematar depois com mais tranquilidade. Puxo aqui, ó, da correntinha, já puxo direto. Coloco na agulha de tapeceiro. E eu vou arrematar, não vou arrematar no ponto baixo, tá? Eu vou arrematar na correntinha de cima. Vou pegar aqui, ó,
atravessar a correntinha assim, puxo, venho aqui na última correntinha, coloco aqui, ó, dentro da correntinha, de cima para baixo. E agora que eu vou passar aqui dentro desse ponto baixo, tá? Aqui, ó, atravessar o ponto baixo, jogando lá para trás. Prontinho, tá? Só para não ficar uma alça a mais aqui. E ficar mais bonitinho o nosso arremate, fica perfeito. E agora eu vou descer, aqui, ó, vou descer com esse fio. Vou vir aqui, ó, nessas correntinhas aqui, eu também vou descer aqui. E vou jogar aqui, ó, pode jogar pra cá ou pode jogar pra cá, tá? Vocês podem correr pra cá ou pra cá. Eu vou correr pra cá. Ó, vou correr aqui embaixo desse ponto, desses pontos baixos aqui. Quando eu terminar aqui, ó, ainda tem essa ponta aqui inicial, então essa ponta inicial você já pode correr ela pra cá, tá? Pra esconder aqui embaixo, tá? Quando eu terminar de fazer o trabalho, eu vou fazer um arremate pra vocês verem como é que eu faço, tá? Eu sempre deixo essa dica aqui, porque tem iniciante, né, no canal, e as experientes já têm essa forma de fazer arremate, mas tem as iniciantes que ainda não sabem e me perguntam como é que eu faço o arremate, tá? Então vamos lá, agora vamos começar o biquinho de acabamento para terminar. Vai ser a nossa última carreira. A gente vai pular esses dois primeiros aqui, tá? Pular esse, pular esse. A gente vai começar no meio, depois desse segundo ponto, tá bom? Então eu pego aqui, ó, coloco a agulha aqui na correntinha do meio. Posiciono meu fio sem nó, deixo um pedacinho grande. Puxo ele aqui, ó, na correntinha. Tô segurando, tá? E venho aqui por dentro do espaço, ó, aqui no meio desse espaço, e vou fazer um ponto baixo. Pego o fio, trago, ponto baixo para começar. E agora eu vou fazer uma sequência de pontos baixos nesses espaços aqui, ó, tá? Então eu coloco aqui a agulha, pego o fio, trago, faço ponto baixo e vou fazer 3 correntinhas. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto baixo. Desse jeito. No próximo, direto, ó, ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo lugar, ponto baixo. No próximo, ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo lugar, ponto baixo. Então, só o primeiro que foi com um ponto baixo, só esse primeiro aqui que a gente iniciou, um ponto baixo. O restante vai ser 2 pontos baixos com uma correntinha no meio, tá? Ó, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Vamos fazendo assim, ponto baixo, 3 correntinhas, até faltar 2 pontos, né? Pra terminar. Pra terminar esse bico. Essa pétala. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, ó, falta 1, 2. Esse aqui já vai ser o último, então é ponto baixo sozinho. Ponto baixo sozinho. Aí esse aqui a gente não trabalha, porque a gente não trabalhou o daqui, né? Pra ficar igual. Agora eu venho direto, pulo primeiro e venho direto e faço ponto baixo sozinho nesse aqui pra começar. Ponto baixo sozinho, venho para o próximo e vou fazer ponto baixo com correntinhas. 2 juntos. Ponto baixo, 1, 2, 3. Ponto baixo. Ó, vou fazer mais um pouquinho para mostrar para vocês como é que vai ficar.
Ó, cheguei aqui, ponto baixo, que é o último, né? E passo direto pra cá, pulo o primeiro, venho no segundo, ponto baixo. Beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse biquinho aqui, depois a gente vai ter que dar uma esticadinha neles, tá? Só pra ele ir pro lugar, ó. Como é que tá ficando? Lindo, gente. Esse fio dourado é tudo, né? E agora vocês vão fazer toda a lateral aí de vocês, até chegar nesse da ponta, que aí eu vou voltar pra vocês, porque aqui já é diferente, né? A pontuação. Tá ok? Então vamos lá, já voltamos. Voltamos aqui com esse trabalho já bem grandão, gente. Já tá tomando minha mesa aqui. O de vocês também já deve estar, né? Bem grande. E agora a gente vai fazer o bico aqui, a ponta, né? Essa parte aqui que tem um bico um pouco maior. Então a gente vai... Vou passar pra vocês aqui como é que eu fiz, tá? Ele, por estar um pouquinho mais distante da outra pétala, né? Porque essa aqui tá bem do ladinho, né? Então a gente vai começar trabalhando nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto, nesse primeiro espaço, tá ok? Então eu vou fazer aqui, ó, nele, o ponto baixo sozinho. E do lado, eu vou fazer outro ponto baixo sozinho. Tá bom? Que é, na verdade, a gente ia começar desse aqui, né? Mas aí eu quis fechar aqui para ele não ficar muito distante. Então agora aqui a gente vai fazer aquele ponto baixo, 3 correntinhas e volto ponto baixo. Tá? No próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Então agora a sequência é a mesma, né? Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Ó, como é que tá ficando? Tá? Então assim, ó, a única diferença que a gente começou no primeiro espaço, né, só com um ponto isolado, depois veio outro ponto isolado, porque aqui que seria o início, e daqui pra cá já começa a fazer os biquinhos, tá? Do acabamento. Então eu vou fazer aqui, vou deixar o vídeo rodando, só que eu vou botar em modo acelerado, vou fazer até chegar aqui mais ou menos, pra poder mostrar pra vocês o bico pronto, tá bom? Como é que vai ficar. Então vamos lá. Prontinho, pessoal, ó, vou voltar aqui, vamos recapitular esse pedacinho aqui que eu acabei de fazer. Ele fica assim um pouquinho babadado? Não, a gente vai ajeitar ele, ó, tá? Vamos dar uma esticadinha no trabalho, é porque a gente acabou de trabalhar e ele ficou assim enrugadinho, mas agora já tá, ó, bem retinho, tá? Então vamos lá, aqui eu fiz o ponto baixo, direto, fiz outro ponto baixo e comecei a fazer os biquinhos, tá? Quando chegou aqui, no final, fiz o isolado aqui sozinho, aqui ó, fiz um ponto baixo sozinho, um ponto baixo sozinho para terminar. Já pulei aqui, ó, o primeiro espaço, já vim aqui pro ponto baixo sozinho aqui, dessa pétala, tá? Porque agora essa pétala aqui é a pétala da lateral, é diferente, que ela é menor, né? Tá bom? Só para vocês lembrarem de pular esse ponto aqui do meio. E aí começa tudo de novo, ponto isolado e depois começa os biquinhos. Aí a gente vai trabalhar os biquinhos até aqui. Aqui, ó, até aqui. E aqui é o último ponto isolado e já passa pra cá. E já passa pra cá, tá bom? Pulando o primeiro também. Então, façam aí de vocês. Ó, dá uma ajeitada nesse aqui, se ele ficar assim, um pouquinho babadado, só ajeitar. Que ele vai pro lugar, tá bom? Façam aí de vocês. No final, gente, também, quando vocês forem entregar ao cliente, forem mandar pro cliente, ou se vocês forem usar na casa de vocês, é só vocês passarem um ferro, tá? De passar, coloca um pouquinho daquela misturinha que as crocheteiras usam aí, né, pra fazer blocagem, se não me engano. Um pouco de água, um pouco de álcool e um pouco de amaciante, né? E borrifa na peça do avesso, com cuidado, porque isso aqui também... Esse fio aqui não pode passar diretamente em cima dele, bota um paninho, né? Bota um lençol ou uma fronha e passa a peça e ela vai ficar bem esticadinha, tá bom?
para vocês poderem mandar aí pro cliente com tranquilidade ou usar na casa de vocês. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, tá? Todo esse bico de acabamento. Vocês vão fazer o de vocês, a gente vai se encontrar para fazer, que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o arremate do fio dourado e do fio de algodão. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, nesse último bico aqui, e fiz aqui, ó, os últimos 2 pontos baixos seguidos, tá? E agora eu vou cortar o fio, porque a gente vai fazer o arremate aqui. Deixa grandinho. Puxo aqui direto, ó. Coloco na agulha. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto baixo, tá? Aqui, ó. Tem o primeiro, o segundo. Eu venho no segundo e vou arrematar aqui, tá? Pego aqui, ó, o último, de cima pra baixo, com as 2 alcinhas do ponto, e jogo nesse primeiro ponto aqui, ó, atravessando o primeiro ponto baixo. Lá pra trás. Puxo bem, tá? Pra não ficar folgado aqui. Agora eu vou fazer aquele nó nas 2 pontas. Passo uma colinha aqui. Onde eu vou dar o nó, né? Em cima, ó. Aqui eu vou esperar secar um pouquinho, depois eu vou passar o fio aqui por baixo e vou colar novamente. Então eu vou pegar aquela parte que eu já deixei colado no início, essa aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra esconder o fio, as pontas, né? Passo aqui embaixo, ó, do fio. Aí eu vou jogando um pouquinho de cola. Eu levanto aqui, ó, um pouquinho, tá? O arremate, ele é muito pessoal, né, gente? Cada um gosta de arrematar de um jeito. Tem gente que não gosta de usar cola. Nesse caso desse fio, é super recomendado, tá? Usar cola, porque ele é muito escorregadio. Vai ajeitando para não ficar repuxando também, tá? Encolando ele até aqui, agora eu vou cortar, tá? Corto aqui. Prontinho, ó. Então eu vou fazer isso aqui agora pro outro lado, vou passar pra cá também, vou vir colando e vou cortar, tá? O fio aqui de algodão, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, só que esse aqui eu vou vir por baixo, vou esconder embaixo dos pontos, ó. Vou esconder aqui por baixo, sem repuxar também, tá? Quando chegar aqui, um ponto aqui que dê pra esconder bem, eu divido ele no meio, ó, 2 partes. Coloco na agulha. Pego aqui um fio aqui embaixo, ó, assim. Agora eu vou usar cola jeans, pinguinho também. E vou dar 2 nozinhos. O primeiro sem apertar muito, o segundo você pode apertar um pouquinho mais. Ó, 2 nós, 3 nós, tá? Corto. E escondo aqui o nó, tá bom? Como ele tá um pouquinho sujo de cola, aí dá pra você esconder legal, porque passa o fio por cima assim, ó. Ó, e aperta aqui, tá bom? Que aí ele some, ó. Ok? Esse aqui eu vou fazer pra cá, né? Aqui por baixo, também vou amarrar. Esse aqui também, vou dar uma esticadinha aqui, botar ele aqui por baixo, vou colar, tá bom? E já volto pra mostrar pra vocês. Ah, vou colocar a etiqueta também,
que é da... Isso aqui é uma encomenda, né? Vou colocar a etiqueta e já volto para mostrar para vocês o resultado final e passar a quantidade de material gasto. Pessoal, eu voltei aqui para mostrar para vocês essa lindeza que ficou, esse trilho de mesa Tati. Não consigo abrir ele todo na minha mesa, porque minha mesa é pequena, mas ele ficou com 1,54 m, gente, olha aqui. Olha que lindeza que tá esse trilho. Eu imagino que de vocês também tenha ficado maravilhoso. Gente, estou muito apaixonada por esse resultado. Foi a primeira peça que eu fiz, né? Já fiz gravando para vocês. Então deu super certo aí, ó. O cálculo dos bicos, conforme eu expliquei para vocês que eu fiz, né? E que vocês vão conseguir fazer ele menor ou maior, tá bom? Então, assim, estou muito orgulhosa desse trabalho. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês também consigam bastante encomenda dele. E agora, para finalizar, vou passar para vocês aí, ó, ficou bem... Já passei no ferro, ó. Fiz aquela blocagem, né, com um sprayzinho de amaciante, álcool e água, né, mesma medida para os três. E passei ele, tá super cheiroso aqui, ó, super retinho. Já mando para cliente assim, ó, bem retinho, bem passadinho, tá? Então, ó, o caimento dele como é que ficou maravilhoso, ó. Olha que legal, tá? Então, vou passar para vocês aqui. Eu gastei 65 gramas do fio dourado do Encanto e gastei 671 gramas do fio barroco desse 3390 aqui, desse rosa, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que esse passo a passo seja sucesso aí pra vocês, tá? No ateliê de vocês, quem trabalha com crochê, né? E quem não trabalha, que faz por terapia, faz porque gosta, que gosta de presentear também, tenho certeza que vai ser sucesso esse modelo aí na casa de vocês, tá bom? Para quem já curtiu, já comentou, já compartilhou esse vídeo, já se inscreveu aqui no canal, meu muito obrigada. Agora eu vou fazer meus vídeos, minhas fotos lá para as minhas redes sociais para divulgar esse trabalho lindíssimo que ficou. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!